Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo, ele é especial, porque faz um tempo já que a gente está trabalhando na elaboração do conteúdo desse vídeo, e eu estava muito ansioso para finalmente postar o resultado aqui para vocês. Eu tive a incrível oportunidade de fazer um projeto de interiores para o Gabi Antunes. Se você ainda não conhece o canal dele, devia conhecer. O Gabi produz muito conteúdo legal aqui no YouTube a respeito de minimalismo e produtividade. Então vale a pena dar uma conferida no canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Pois é, foi muito legal para mim ter essa oportunidade de me comunicar com o Gabi, uma pessoa fora de série. Foi muito legal para mim poder desenvolver esse projeto para o Gabi e para a família dele. A gente conversou bastante nesse meio tempo, trocou muita ideia. Então, Gabi, eu aproveito essa oportunidade para deixar aqui meu abraço público para você, para a Dani e para o Rael. Foi uma honra desenvolver esse projeto para vocês. Bom, agora antes de mostrar o vídeo tour desse projeto 3D, eu quero apenas falar um pouquinho mais sobre o que direcionou esse projeto, tá? A demanda do Gabi e da família dele era transformar um dos cômodos do apartamento em que eles moram em um ambiente multiuso. Esse cômodo, que a gente está chamando aqui de escritório, ele deveria desempenhar 4 funções essenciais. A primeira delas era ter um ambiente próprio para o estudo ou trabalho. A segunda delas era ter um espaço específico para a prática do yoga. A terceira delas era ter um espaço destinado à leitura. E a quarta, que esse ambiente fosse um ambiente interessante para que o Gabi pudesse fazer as filmagens dos vídeos dele para o YouTube. Bom, então foi com foco nesses 4 objetivos que eu dei início ao desenvolvimento da concepção do projeto. Além disso, outra questão norteadora do projeto foi a demanda deles por uma estética minimalista. Um ambiente bem dosado, com tudo na medida certa, sem excessos. E por último, vale citar ainda um outro desafio desse projeto, que era a necessidade de fazer mais com menos. O objetivo não era fazer uma intervenção gigantesca no espaço e nem uma proposta com alto custo financeiro, mas buscar soluções que fossem eficazes e ao mesmo tempo viáveis. E o que vocês vão ver agora é o resultado final do projeto que foi apresentado para o Gabi, para a Dani e para o Rael. Esse é o mesmo vídeo que eu mostrei para eles para apresentar o projeto em uma reunião que a gente fez. Esses trechos que estão passando aí na tela agora são alguns momentos dessa nossa reunião, em que eles estão visualizando o projeto pela primeira vez. Então agora, sem mais delongas, fique com o vídeo do projeto. Lembrando que depois eu vou explicar o porquê de cada uma das decisões tomadas no desenvolvimento desse projeto. Então vamos lá. Tá. Né? Olha o teu nome, teuzinho, filho. É? Meu chapéu. Caramba, Que cara. delícia. Olha ali, que lindo, filho. Olha. Que lindo. É a nossa mesa. É a nossa cadeira. Olha que genial o nosso tapete ali atrás. Olha ali, que legal. Olha o violão do papai lá. O nosso violão, né? Olha ali, meus livros. Plantinhas. Olha só. Isso é legal. Tu ia saber onde estaria o tripézinho se tivesse um desse. É. Olha. Não, só não clica aqui, calma. Calma. Ah, pra cadeira. Isso. Que legal, olha ali, amor. Olha, oi, não. Não se emociona também, né, filho? Olha lá.
Espaço do yoga, ótimo. Ah, apareceu até uma dormida Que ali. legal! Que Show de máximo! bola. Ficou muito Muito legal. bom. Dá pra muito imaginar, né? Como é que Gostaram? Muito demais. massa, muito Ficou legal. muito legal. Então esse foi o resultado final dessa concepção projetual para esse ambiente multiuso aí do Gabi e da família dele. Agora, é importante salientar que para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico ou de um projeto de interiores, tudo tem que ser muito bem pensado e planejado. Então, basicamente, tudo tem que ter um porquê. O que vocês viram no vídeo agora é essa ilustração final do ambiente. Mas vamos entender um pouquinho melhor quais foram os fatores que levaram a essa configuração específica que foi proposta neste projeto. Vamos aqui para a tela do computador. Bom, vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho mais sobre esse projeto, mostrar um pouco de como foi o pensamento por trás do desenvolvimento desse projeto. Eu estou aqui no meu programa onde eu desenvolvo as maquetes eletrônicas e o grande desafio desse projeto, obviamente, foi conseguir orquestrar toda a demanda que o Gabi e a família dele tinham para um espaço relativamente pequeno. Então vamos tirar esse componente daqui para que a gente possa visualizar o interior, tá? Esse escritório, na verdade, como já dito, é um ambiente multiuso que foi pensado para um local de estudo ou trabalho, um local de leitura, um local para a prática de yoga e, além de tudo, um local para que o Gabi pudesse gravar seus vídeos do YouTube. Então, pensar essa questão dos cenários foi muito importante no desenvolvimento desse projeto. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a porta de acesso ao escritório e logo nesse espaço eu já resolvi deixar esse ambiente vazio para a prática de yoga. Então a Dani vai poder posicionar o colchonete dela aqui, fazer a prática do yoga e ainda por cima ela vai conseguir transmitir essa aula online para os seus alunos, porque se vocês notarem, essa dimensão é a dimensão mais longa do escritório, né? Ela é maior do que essa. Então pensando nisso, ela dando aula nessa região, ela poderia posicionar o celular bem longe. Então isso favoreceria o ângulo da filmagem. E além de tudo, a gente tem essa janela, né, que favorece bastante essa iluminação. Bom, ao término das aulas de yoga, a Dani vai poder guardar os colchonetes dela aqui, atrás desse gaveteiro. E isso me leva a uma importante questão. Vamos passar aqui o que eles já tinham de mobiliário antes desse projeto, tá? O que eles já tinham é esse conjunto formado por essa mesa, por esse gaveteiro e por essa cadeira, tá? Isso eles já tinham. Essa persiana aqui da janela também já estava presente no local. Esse móvelzinho eles já tinham também, mas no momento estava sem um uso muito definido. E é isso, o restante do mobiliário foi proposto por mim. Em relação à estrutura do apartamento, nada foi alterado, o piso permanece o mesmo, essa parede já estava pintada com essa tonalidade acinzentada. Então eu resolvi aproveitar essa estrutura sem grandes alterações, até porque a grande proposta do projeto, como já dito também, era fazer mais com menos, né? Então foi muito importante também utilizar os móveis que eles já tinham e com base nisso foi que eu comecei a pensar o restante dos elementos que iriam compor esse espaço. Bom, vamos voltar nossa atenção agora para o cantinho do trabalho e estudo. O posicionamento desse conjunto de mesa, gaveteira e cadeira foi pensado nesse local por vários motivos. O primeiro deles é que, como vocês podem ver, eu sugeri um vaso bem grandão aqui para o escritório, para ajudar nessa composição do cenário e criar um clima mais agradável. Então, pensando nisso, pelo porte do vaso, o melhor posicionamento encontrado para ele foi aqui nesse canto, né? Então, por conta disso também, essa mesa foi posicionada aqui, mais ao lado da porta. E foi até útil, porque ela acabou escondendo essa tomada que ficava à vista e que vai ser utilizada para ligar os equipamentos eletrônicos, né? Como computador e tudo mais. A mesa, nesse ponto específico do ambiente, também favorece o aproveitamento da iluminação natural para as tarefas que vão ser desenvolvidas nessa mesa. Bom, eu optei por deixar essa parede vazia,
Primeiro, porque a proposta deles não era preencher todo o espaço. Além da questão de fazer mais com menos, eles têm uma preferência pela estética minimalista que também me agrada muito. E além do mais, atrás dessa parede, do outro lado, a gente tem um banheiro com todos os equipamentos hidráulicos nessa parede. Então, uma parede que faz divisa com banheiro pode ser um pouco complicado a gente propor um mobiliário muito robusto suspenso, que tem que ser fixado na parede com parafusos, né? Mas para não deixar esse ambiente também tão vazio assim e equilibrar um pouco essa falta de elementos nessa parede, esse vaso alto foi sugerido. Pensando também não só na atmosfera do ambiente, mas nessa composição desse lado aqui do escritório, né? Então esse volume mais alto, ele preenche e ajuda a compor melhor essa área aqui do escritório. Bom, já falamos do espaço do yoga, já falamos do espaço para estudar e trabalhar. Agora vamos dar uma olhada no espaço de leitura. Na verdade, um aconchegante cantinho da leitura. O Gabi já tinha essa ideia de utilizar um puff, o que eu achei super legal, porque eu acho que o puff ele desperta na gente uma certa memória afetiva e de aconchego. Então eu achei muito legal quando o Gabi disse que ele queria um puff. Eu mesmo tenho um puff aqui na minha casa, acho super legal. Então eu escolhi um puff nessa tonalidade, uma tonalidade um cinza mais escuro, poderia ser também, tá, para compor esse ambiente. Posicionei ele bem no canto aqui do escritório também, porque como é um elemento volumoso, a gente não quer que ele atrapalhe o desenvolvimento das outras atividades que podem ser realizadas aqui no escritório, né? Então a gente tem essa setorização bem definida, né? O espaço do yoga, o espaço do estudo e do trabalho, o espaço da leitura. E aí pensando na leitura, a iluminação natural é muito favorável aqui também, porque essa iluminação vai iluminar diretamente as páginas do livro. E já pensando também na composição deste cantinho da leitura, eu propus que esse móvel que eles já tinham fosse posicionado exatamente aqui, porque ele poderia servir de um apoio para quem estivesse lendo e quisesse tomar um café ou algo do tipo, né? Até mesmo apoiar alguns livros, marcadores, alguma coisa desse tipo. E, ao mesmo tempo, esse móvel ele serve para uma outra função que a Dani tinha, que é a de colocar algumas velas, né, para que ela acendesse durante a prática do yoga e tudo mais. Então esse móvel também está numa posição bem estratégica aqui para atender essas duas funções do escritório. Certo? Bom, agora vamos para essa parede, que é a parede que a gente tem o maior trabalho assim, de composição de elementos, né? Então, vamos lá. Eu selecionei esses nichos, que são nichos vazados, né? Eles são uma espécie de aramado que tem uma base para que você apoie objetos, né? E a estética desses nichos é bem minimalista, o que ajudou muito a compor esse espaço no gosto da família, né? E ele é preto, né? Assim como esse móvel que eles já tinham, a mesa, o gaveteiro. Então, como o preto era uma cor predominante, eu resolvi seguir nessa linha para que os novos objetos pudessem ter um diálogo, uma conexão com os objetos antigos e não fossem simplesmente colocados como objetos novos, destoando do que eles já tinham. Então esse é o motivo da escolha dessa cor dos nichos, né, e da cor também desse armário suspenso que a gente vai falar em breve. Mas antes vamos falar aqui desse suporte de livros super diferentão, né? Na verdade, não dá nem para ver, parece que os livros estão flutuando, né? Mas esse é o efeito que esse suporte cria. Então, como ele funciona? Ele é um suporte que ele é fixado na parede e ele tem essa base, né? E essas duas abinhas que saem aqui um pouco para fora. E dessa forma, o primeiro livro a ser posicionado, ele é posicionado com a capa de baixo apoiando justamente nessas abinhas, né? E aquela base, ela entra entre a página do livro e essa capa de baixo, né? Então, isso faz com que o livro de baixo se apoie e aí acima dele você apoia os outros livros, né? E a composição final é essa, parece que os livros estão lá flutuando, né? Muito legal. E o último elemento que eu queria destacar aqui nessa parede é esse armário suspenso. Esse é um armário também que tem mais de uma função. Primeiro, emoldurar o violão, que é um instrumento que o Gabi pratica e que ele queria deixar mais à vista no seu dia a dia, né?
Então, o violão, quando ganha esse destaque no cenário, ele se torna automaticamente um elemento mais percebido, né? Então, a minha intenção é que o Gabi, sempre tendo esse contato com o instrumento, possa tocar mais, que é uma coisa que ele gosta bastante. Bom, então dá para ver como que eu fiz esse enquadramento do violão, né? Esse armário ele foi pensado com um recuo, certo? Nessa face. E a gente tem essas bordas, né, que acomodam o violão dentro desse espaço, né? E aí a gente tem um suporte de violão para ser fixado nesse armário, tá? Bom, como vocês podem ter percebido, esse armário ele tem uma profundidade além dessa profundidade aqui, ocupada pelo violão, que é justamente um espaço para armazenamento dos equipamentos de filmagem do Gabi. Então essa porta aqui, planejada de maneira quase invisível para que ela passe despercebida, né? Ela é uma porta daquelas que você aperta, ela dá aquele clique, né? E assim ela abre. Então só entrando aqui, vou tirar ela para que vocês possam ver o interior desse móvel, né? Tem esse espaço para que ele consiga armazenar o equipamento de filmagem dele, né? Então, para isso, eu vi com ele certinho que tipo de equipamento que ele usava, quais eram as medidas, né? Para que esse móvel pudesse cumprir perfeitamente essa missão, tá? Então, a gente tem um ambiente que atende a várias funções, que tudo tem o seu lugar, e por isso o ambiente ele fica organizado, né? Você não tem equipamentos soltos, jogados. E isso contribui não só para a organização do espaço, mas para a sensação que a gente tem ao utilizar aquele espaço, né? Como é legal a gente ter um ambiente organizado, né? Que tudo tem o seu cantinho. E agora falando em relação àquela última demanda que eu precisava atender para esse ambiente, que é a demanda que o Gabi tem por um espaço para que ele possa gravar seus vídeos. Então, para a disposição desses elementos, essa questão dos cenários foi levada muito em conta. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem vários cenários possíveis de gravação. Então, vamos dar alguns exemplos. O Gabi pode sentar nessa cadeira de frente para o seu computador, colocar a câmera em frente a ele e ele vai ter esse cenário de fundo, certo? Se ele quiser um dia gravar sentado aqui no puff, ele também vai ter um cenário bastante interessante. Se ele quiser colocar essa cadeira aqui no meio do escritório e fazer um vídeo, por exemplo, gravando dessa direção, com a câmera posicionada neste canto, né, e filmando ele nessa posição central, ele vai ter também um cenário bem interessante, que pega inclusive aquele vaso. Então são várias possibilidades de cenários para filmagens, né? Então agora vamos voltar para a câmera principal. Agora, como será que ficou esse projeto pronto, de verdade, executado lá no apartamento deles? Você quer ver como ficou esse resultado? Então clica aqui nesse card, porque ele vai te levar direto para o vídeo do canal do Gabi, em que ele faz um tour por esse escritório, mostrando direitinho como foi essa transformação no apartamento deles e como ficou o resultado final. Então clica nesse card ou na descrição para você conferir como ficou esse projeto concretizado. Bom, por hoje é isso. Gabi, Dani, Rael, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. E eu espero que esse novo ambiente que vocês têm agora no apartamento de vocês possa trazer muita felicidade, prosperidade. Novamente, foi um prazer imenso realizar esse trabalho para vocês. Até breve.